Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o documentário do Brasil Paralelo, Pátria Educadora, né? Foi uma trilogia, foram 3 vídeos, o primeiro de 50 minutos, o segundo de 1h12 e o terceiro de 1h36. É um documentário bastante longo, mas bastante interessante em vários aspectos. Primeiro, eles traçam ali uma história da educação, uma história do conhecimento, que, ao meu ver, foi muito preciso, foi muito bem exposto. E a terceira parte, o terceiro e último capítulo, que é o mais interessante, porque ele faz algumas denúncias extremamente graves sobre a questão burocrática no Brasil. Eu até fiquei surpreso porque eu achei que seria um documentário que ia só pegar o Paulo Freire para tentar meter o pau nele. Mas não, eles pegam todas as tradições principais de educação, né, desde a escola nova, a educação comunista, a educação progressista, e vão desenhando e demonstrando como isso funcionou, como foi desenvolvido historicamente e como se aplica na prática. Então não ficou naquele monólogo detratando, metendo pau no Paulo Freire. Mostrou as questões muito práticas, como é que era de fato a realidade da educação no Brasil. E também não demonizou nem supervalorizou algumas críticas que eu tenho feito a críticas da direita, por exemplo, a crítica ao socioconstrutivismo. Eles lá não apontaram como se isso fosse universal. De fato, não é universal, né? Em especial na questão da alfabetização, a alfabetização fônico-silábica é adotada em muitas escolas, inclusive públicas brasileiras, mesmo que na BNCC, né, esteja, como eles colocam lá, explícito a questão do letramento e essa educação socioconstrutivista, que é uma aprendizagem, uma alfabetização de forma mais global, de letramento, né? Mas isso é aplicado na prática. Eu, como professor, vejo, dou aula no ensino fundamental 1, primeiro, segundo, terceiro ano, que são os anos ali das etapas de alfabetização, e percebo isso. Em todas as salas sempre tem as sílabas, né, a questão fônica, silábica ali para a aprendizagem da leitura. Pelo menos nas escolas onde eu atuo e nas quais eu atuei. Já trabalhei em diversas escolas, atualmente trabalho em 5, ano passado trabalhava em 7. Então eu estou sempre trabalhando em muitas escolas e posso falar isso de experiência própria. Né, mas eles mostram lá, de fato, eles não dizem que isso funciona ou é praticado em todas as escolas do Brasil. Eu achei interessante, achei muito bacana, e uma das coisas lá que eles mostram, que também nesse último episódio, foi de como o dinheiro vai muito mais para o ensino superior e muito menos para a educação básica, o dinheiro que é destinado à educação no país. Né? E isso com um propósito muito claro, né? Formar ideologicamente as pessoas e garantir ali um feudo ideológico para poder continuar com as suas políticas públicas e elegendo os seus políticos de acordo com a sua linha e orientação ideológica. Isso também é um fato muito grave, muito sério para a educação brasileira e que demonstra o nosso total insucesso, o porquê do nosso total insucesso na questão ou na questão relacionada ao PISA. Mas uma coisa que para mim ficou de crítica é porque eles pegam muito a ciência ali, eles pegam a ciência inclusive para criticar o método de alfabetização construtivista, ou socioconstrutivista do letramento. Eles pegam a ciência, mas a todo momento ali nós temos indivíduos que a gente conhece atualmente, principalmente em relação ao debate atual sobre o coronavírus, que são anticientificistas, ou que questionam amplamente a ciência, como a figura do Olavo de Carvalho, que aparece muito ao longo do documentário. Né? Tem outras figuras ali também que são bastante críticas da ciência e do que a ciência tem proposto. Né? Então, falam em questão da busca da verdade. Essa nova direita ela se assemelha muito à esquerda, o que a esquerda fez. Eles colocam ali no final também algumas palavras que são usadas para falar como que funciona um analfabeto funcional. Um analfabeto funcional é uma pessoa que não sabe relacionar signo, significado e referente, ou seja, a pessoa que não consegue pegar a palavra, ligar lá o conceito, o significado dessa palavra e ao objeto. Por exemplo, isqueiro, né? A palavra isqueiro é o signo. Né? O que significa isqueiro? É um objeto que é usado para acender coisas, né? Então o significado da palavra e relacionar isso ao objeto. E mostrando
mostrando que a nossa alfabetização, aliás, essa alfabetização que é chamada de letramento, esse método global, ele faz com que as pessoas não consigam aprender a ler de fato, se torne um analfabeto funcional, não consegue ligar aquilo que lê à realidade. Então ele sai do campo da realidade e começa a viver no campo da sua abstração, daquela ideologia louca, insana, completamente furada e completamente impossível de aplicar na realidade. Mas isso é feito também hoje pela direita. Nós temos muitos direitistas aí que não sabem o significado e como é que é as coisas na realidade, e colocam tudo dentro de um caldo, para poder criticar. Eles colocam lá as palavras que são muito usadas pela esquerda, fascismo, neoliberal, neoliberal acho que não falou não, mas falou de fascismo algumas palavras lá no final lá, mas palavras que são amplamente utilizadas pela esquerda. Mas hoje a própria direita também usa do mesmo expediente, muitas vezes sem conseguir definir, sabe o significado, por exemplo, socialista, esquerdista e coisas assim, sabe essa palavra, e às vezes sabe até o significado, mas não sabe aplicar na realidade, e também faz com que isso seja usado de forma muito superficial, sem a fundo, sem conhecer o próprio Marx. Eu achei muito interessante que eles colocam isso também lá, ao falar de Marx e de como a educação comunista no Brasil vai sendo construída. Eles mostram que quem tentou aplicar não conhecia nem o próprio Marx, que queria superar o Estado. Não é um coletivismo estatista o pensamento de Marx. Marx queria o fim do próprio Estado também, de superação do Estado. E é inclusive o que fala muito o canal Orientação Marxista do Gustavo Machado. Ele postou um vídeo hoje falando sobre o coronavírus e o capitalismo. E ele mostra como que ao longo da história, ele tem mostrado no canal dele, os debates entre economia se dividem entre Adam Smith e Malthus, ou na versão moderna, o que muitos chamam de liberalismo, ou neoliberalismo, e o keynesianismo. Então, esse debate desde o século XIX, esse debate entre intervenção do Estado ou intervenção do mercado, ou deixar o mercado funcionar ou deixar o Estado funcionar regindo as políticas econômicas. Então esse debate é preso ali, e segundo o próprio Marx demonstrava em suas obras, o que acontecia, e o que eles mostram isso lá no documentário, que eu achei muito interessante. O Marx dizia que nem o mercado resolve a questão da produção, porque o mercado promove desigualdade, nem o Estado tentando corrigir esses problemas do mercado, ele consegue também, ele cria mais aberrações. Então os dois são. E aí eles mostram lá como essa educação comunista que é estatal, centralizadora, que quer colocar na mão dos burocratas a orientação, como nós devemos aprender, o que nós devemos conhecer. Isso aí não dá certo, e isso nem é de Marx, É interessante, eu não vi eles falando de marxismo cultural ali, achei muito bacana, muito interessante